Vamos lá, vamos começar. Semana passada eu falei dos conjuntos numéricos e um pouco sobre enumerabilidade, né? Para a gente trabalhar em matemática, a gente precisa introduzir os conjuntos numéricos, porque são eles com os quais a gente trabalha o tempo todo. Só que semana passada eu não mostrei algumas coisas que eu falei. Então, a minha ideia hoje é mostrar algumas dessas coisas. E começar a introduzir também métodos de demonstração, né? Para a gente ter uma familiaridade com um assunto. Então, é um assunto um pouquinho complicado no começo, mas depois que você toma familiaridade, fica muito natural como demonstrar as coisas. Então, tem algumas demonstrações legais que eu trouxe para a gente aprender como faz. Antes de começar, vou falar um pouquinho sobre bases numéricas, né? Porque a gente falou muito sobre números, né? Falou muito sobre números, como eles são usados, como eles são definidos, como definir um número. Mas tem uma coisa importante que a gente vai até usar, que é bom introduzir, que a gente vai usar bastante, até para provar algumas coisas, que é como representar um número, né? Como representar, a gente sabe o que é um número, a gente sabe o que é o número 4, sabe o que é o número 3, mas como que a gente representa isso? Hoje em dia a gente tem uma representação, né? A gente sabe, tem um símbolo para o 4. Seria, o 4 é um conceito para o qual a gente dá um símbolo, é um número para a gente dá um símbolo que a gente chama de algarismo. O algarismo 4. Mas o conceito, ele existe independente da representação que a gente dá para ele. Várias civilizações deram representações diferentes. A gente pode, por exemplo, usar risquinhos para representar um número, né? Então, aqui a gente tem 5 risquinhos aqui em cima, 5 risquinhos aqui à esquerda, 3 risquinhos aqui embaixo. Beleza, isso aí funciona. Só que foi usado por bastante tempo, provavelmente, né, para representar números. Só que a gente tem dois problemas nessa representação de números, que é como a gente representa o vazio, o zero, né, no caso, mas como a gente representa, a gente quer representar um conjunto de 4 coisas, 5 coisas. Tá aqui, 5 risquinhos. Mas se a gente quer representar um conjunto que não tenha nada, o que a gente usa? Não tem como, né, nesse método, né? Outra coisa, se a gente quiser representar um número muito grande, por exemplo, um número 1 milhão, um número 2 milhões, a gente vai fazer 2 milhões de risquinhas, isso é impraticável, né? Então, logo a gente vê a necessidade de introduzir representações mais eficientes para os números, que cada civilização teve a sua, né? Esse aqui é um exemplo da representação numérica dos suméricos, que eles usavam escrita cuneiforme, né? Então, tem uns tabletes de barro da antiguidade que mostra como era a contagem que eles faziam. Olha só, você tem um símbolo que é usado por um, aí você dobra o símbolo para representar o 2, aí 3 do mesmo símbolo para representar o 3, e assim por diante até chegar no 9. A partir do 9, quando você chega no 10, você escolhe um símbolo novo. E aí você faz o 11 colocando o símbolo do 10 ao lado do símbolo do 1. O 12, o símbolo do 10 ao lado do símbolo do 2. Assim por diante. Aqui a gente tem até o 59, né? Dá para fazer até o 99 usando essa estratégia. Quando chegar no 100, a gente inventa um novo número também, que não está aqui, mas você inventa um novo número. Então, você vê que aqui a representação é por quantidade. A quantidade muito parecida com a ideia dos pauzinhos, né? É como se cada símbolo desse fosse um pauzinho. É quando você dá 10 pauzinhos, você muda para outro símbolo. Que aí vai cada símbolo desse novo símbolo aqui, né? Que é esse outro símbolo aqui representando 10, seria como se fosse 10 pauzinhos. A gente aprende assim a representação que a gente usa
no ensino básico, né? A gente aprende assim, contando com pauzinhos. Então, é uma ideia bastante natural. Os egípcios também já usavam uma estratégia parecida, que é... Só que os símbolos que eles usavam eram outros, né? Esses daqui são alguns dos símbolos que os egípcios usavam para representar números. Aqui a que a gente conhece bem, né, são os algarismos romanos, que misturam um pouco, né? Você usa pauzinhos também, representar o 2, o 3, mas aqui, a partir do 3, você tem outra regra, que é o 4 seria o símbolo do 5 com um atrás. Aí o 1 atrás seria meio que tirar 1 do 5, e 1 na frente seria meio que adicionar 1. A gente daria o 6, o 7, o 8, 9, até chegar no 10, a gente teria um novo número, 50, um novo número, 100, um novo símbolo, no caso. O 100, um novo símbolo, os 500 e 1000 novos símbolos. Isso aí eram estratégias usadas por outras civilizações. A gente usa outro sistema, que eu vou chegar nele agora, que é o sistema indo-arábico, né? Que veio da região do Oriente Médio ali, Oriente Próximo, mas o pé mais perto da Índia, que são dos hindus e dos árabes. Tá vendo? Começou assim, a representação, com o tempo ela foi mudando. Aí aqui tem mais ou menos um esquema de como que aconteceu essa mutação, até chegar nos algarismos que a gente usa hoje, que são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim por diante. A gente vai entrar um pouco mais a fundo em como funciona a nossa representação numérica, que é um sistema posicional decimal. Aí eu vou explicar por que é posicional, por que é decimal. É decimal porque a gente usa 10 algarismos. Outra coisa que é importante falar, o zero não está aqui, né? Mas o zero só surgiu como representação mais ou menos no século 9 da era cristã, mais ou menos 870 depois de Cristo. Então, o zero é uma representação, é uma abstração do nada, do vazio, né? Do nada, que é bem recente. Aí, nosso sistema é decimal porque a gente usa 10 algarismos. Aí, existem outros sistemas que não usam 10 algarismos, usam menos algarismos, usam 2, que é o sistema binário, a gente vai falar um pouco mais dele. O sistema hexadecimal usa 16 algarismos, que são do 0 ao 9, e depois do 9 até seria o nosso 16º algarismo, a gente usa letras. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. O A seria meio que o 10, o B o 11, o C o 12, o D o 13 e assim por diante. Bem, o nosso sistema é posicional porque um algarismo ele tem valor de acordo com o local onde ele está no nosso número. Então, a gente representa o número 47.932 dessa forma. Aí o 4, esse primeiro 4 aqui à esquerda, ele não vale 4. Ele vale 4 vezes 10 à quarta, ou seja, 40 mil. O 7 não vale 7, ele vale... alguém está entrando, só um segundo. Aí, vou continuar. Bem, continuando, nós estamos falando do sistema posicional decimal, aí ali, a posição vai dizer quanto que o seu algarismo vale. O número que a gente está representando, no final, vai ser a soma ponderada do valor de cada algarismo. Então, ali, quando voltar a carregar, a gente vai ver que a gente tem a posição das unidades, a posição das dezenas, a posição das centenas, dos milhares, dezenas de milhares, e assim sucessivamente. Então, a gente tem a nossa representação é posicional atual, é posicional decimal, que a gente representa os números usando 10 algarismos diferentes, e a posição que esses algarismos ocupam no nosso número,
na nossa representação, vai dizer qual o valor, qual o peso que ele tem. E a gente aprende assim, né? Fala, são tantas unidades, tantas dezenas, tantas centenas. Por trás, o que tem essa ideia, né? Que é essa ideia de um sistema posicional decimal. Então, a gente pode usar a mesma estratégia para representar outros números, para representar o mesmo número. Aí a gente vai mudar o número de algarismos que a gente está usando. Por exemplo, eu falei, a gente tem um sistema binário, a gente tem um sistema hexadecimal, a gente tem, na verdade, a gente pode usar qualquer sistema, usando a mesma estratégia posicional, né? O número tem valor de acordo com a posição que ele ocupa, a gente pode inventar qualquer sistema, com quaisquer algarismos, né? Então, tipo assim, vamos dar como exemplo o sistema posicional binário. No sistema que é utilizado por computadores, computadores interpretam números como sinais elétricos, né? Sinais de tensão. Aí, tensão alta é 1, tensão baixa é como se fosse o 0. É assim que toda a computação é feita, usando o sistema binário. E é a mesma estratégia. Aqui, 45 é o número que tem 4 dezenas e 5 unidades. Beleza. Só que ele pode ser representado de outra forma. Como que a gente faz isso? Usando o sistema binário. No sistema binário, a gente só vai ter 2 algarismos, que é o 0 e o 1. Aí, como que a gente faz? Lá, aqui atrás, a gente pegava um algarismo, olhava a posição dele e elevava por 10, e multiplicava por 10 elevado, aqui como é no caso, a segunda posição é 10 elevado a 1. Na terceira posição é 10 elevado a 2. Na primeira posição é 10 elevado a 0. No sistema binário, a gente faz a mesma coisa, só que a gente substitui o 10 por 2. Então, se aqui a gente tem o número 1, 0, 1, 1, 0, 1, em binário, isso significa que a gente está pegando. Aqui não aparece, né? O 2 elevado a 0. A gente está pegando esse primeiro 1 à direita, multiplicando ele por 2 elevado a 0. Esse 0 aqui à direita, multiplicando ele por 2 elevado a 1. Aí pega o 1, seguindo a mesma lógica, multiplica por 2 elevado a 2. Aí esse outro 1 por 2 elevado a 3. Esse 0 por 2 elevado a 4. Esse 1 por 2 elevado a 5. Se você somar essa linha aqui de cima, vai dar exatamente 45. Então, é assim que funciona o sistema posicional binário, analogamente ao sistema posicional decimal, só que agora a gente só tem 2 algarismos. Então, por a gente só ter 2 algarismos, cada algarismo vai valer de acordo com sua posição, tendo um peso que é dado por 2 elevado a o número da posição menos 1. Então, não muda muita coisa. A gente pode fazer o mesmo com um sistema posicional trinário, ternário, octa, que seria de 3, com 5 algarismos, com 8 algarismos. A gente pode trocar o algarismo, no lugar de algarismo, usar a letra. Então, assim, a gente tem muita liberdade, porque o que está em jogo aqui não é só a forma como a gente representa os números, não que são os números, de fato, mas a forma como eles são representados para a gente poder falar deles melhor. Então, é meio que uma linguagem para a gente falar, uma definição de como a gente fala sobre os números, como a gente representa eles. Aí, motivado por esse fato, a gente pode definir da seguinte maneira: a expansão, a gente define a expansão na base B de um numeral natural, que é dado pela sequência de algarismos dr-1, pontinho, 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 D1, D0, tal que o meu número natural vai ser igual a dr vezes b elevado a r, dr menos 1 vezes b elevado a r menos 1, pontinho, 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 d1 vezes b elevado a 1, d0 vezes b elevado a 0. Aqui, dr, os d's são algarismos. Então, se a gente está usando uma base B, a gente tem
B opções de algarismos, para colocar no lugar dos Ds. E, no caso, 0 tem que ser menor que ou igual a D1, que é menor que B, para todo I. E DR tem que ser diferente de 0 se N maior que 0. Aqui no caso, essa última restrição aqui está falando só simplesmente porque que o meu primeiro número à esquerda tem que ser diferente de 0. Porque 0 à esquerda não tem valor, né? 0 à esquerda, ele pode ser cancelado, então, para a gente ter uma única representação, que a gente pode mostrar depois, para a gente ter uma única representação desse tipo, a gente tem que fazer essa restrição. Então, depois a gente mostra que essa representação é única. Isso é importante, porque se a gente falar número 45, a gente tem que ter só uma representação dele. É bom ter essa restrição. Tá. Aí agora a gente parte por um assunto que é meio que muito importante, meio que a consequência direta do... Isso aqui é uma propriedade, essa expansão em bases, é uma propriedade natural dos naturais, né? Aqui, a gente parte para uma característica muito importante dos inteiros, que é a divisibilidade. A gente viu que os inteiros não são fechados pela divisão, ou seja, se eu dividir dois inteiros, pode ser que o resultado seja um racional, e não um inteiro. 1 sobre 2, 3 sobre 4, esses são racionais. Aí a gente quer saber quando eu consigo pegar um inteiro e dividir por outro, e o resultado dá um inteiro. É isso que a gente vai tratar agora e dar uns exemplos. A nossa primeira demonstração vai vir sobre divisibilidade de inteiros. Esse é o começo de toda uma área de estudo que é muito forte, né, que estuda distribuição de números primos, criptografia, tudo envolve divisibilidade. Então, a gente define primeiro o que seria um inteiro ser dividido pelo outro. A gente começa falando que sejam A e B, números inteiros, né, quaisquer. Dizemos que B divide A se existe um número inteiro Q, tal que A é igual a Q vezes B. Nesse caso, dizemos também que A é divisível por B ou A é múltiplo de B. De novo, B divide A se existe um inteiro Q, tal que eu consiga colocar A dessa forma, ou seja, A é igual a Q vezes B. Aí, como exemplo aqui, vamos olhar o 20. O 20 é igual a 4 vezes 5. Aí, se eu coloco o 20 como meu A, o 4 como meu Q e o 5 como meu B, eu vejo que 5 divide 20, né? Outro exemplo, 100. 100 é igual a 20 vezes 5. Aí eu tomo 100 como A, 20 como Q, 5 como B, 5 divide 100. É a conclusão. Aí a gente tem uma propriedade da multiplicação que 20 vezes 5 é igual a 5 vezes 20. Então, se eu trocar o 5 e o 20 de lugar, a gente vê que o 20 também divide 100. Né? Agora, 100 é igual a 100 vezes 1. A mesma coisa vale para qualquer outro número. 20 é igual a 20 vezes 1. 30 é igual a 30 vezes 1. 4 é igual a 4 vezes 1. 1 milhão é 1 milhão vezes 1. Então, isso significa o quê? Que a gente pode concluir que todo número, 1 divide qualquer número e todo número divide a si mesmo. Essa é uma conclusão que a gente pode chegar. A gente tem que chegar nisso formalmente, mas aqui a gente vê alguns exemplos e a gente chega nisso rapidamente. Outro exemplo aqui importante. 0 é igual a 0 vezes 2. Mais 0 é igual a 0 vezes 3. 0 é igual a 0 vezes 4. Às vezes 5, vezes 6. Então, se 0 é o meu A, eu coloco 0 como o meu Q. Aí o meu B pode ser qualquer um.
Qualquer número. Então, o que isso significa? Qualquer número divide zero. Ou seja, todo zero é divisível por qualquer número. Agora, eu faço a pergunta, zero divide algum número? Ou seja, algum número é divisível por zero? Vamos ver. Vamos supor que a gente tem, vamos fazer um princípio de prova. Vamos supor que existe um número A, que é divisível por zero. A gente volta na definição. Então, pela definição, isso quer dizer que existe um inteiro Q, tal que eu multiplico Q por zero e vai dar A. Mas isso significa que qualquer número que eu multiplicar por zero vai dar zero. Então, se existe um número que é divisível por zero, esse número só pode ser o próprio zero. Então, de novo, a gente supõe que existe um número A que seja divisível por zero. Aí a gente conclui que A só pode ser o próprio zero. Só que a gente entra num problema que não vou comentar aqui, que zero dividido por zero não tem como definir. É indefinido, a gente deixa indefinido porque senão dá problema. Mas o que eu mostrei aqui é só que se existe um número que é divisível por zero, esse número é igual a zero. Mas eu não estou dizendo que zero dividido por zero existe, ou está definido. Tá. Agora a gente vai fazer a nossa primeira demonstração, que é uma demonstração que envolve divisibilidade. Então, a gente vai colocar a proposição. Nossa primeira proposição que a gente vai provar é se C divide B e B divide A, então C divide A. Vamos lá, vamos dividir nossa proposição entre premissas e conclusão. Nossas premissas são que A, B e C são inteiros, que C divide B e que B divide A. Notem que essa premissa de que A, B e C pertencem aos inteiros, ela não está na proposição, mas eu coloquei ela aqui porque a gente pode presumir pelo contexto, então tem que ficar atento. Muitas proposições não colocam todas as premissas, algumas você tem que ficar atento ao contexto ou admitir outras premissas, como a gente vai ver mais na frente. E a conclusão que a gente quer chegar é que C divide A. Beleza. O que isso significa? Voltando na definição, a gente volta na definição, nossas premissas podem ser traduzidas, de acordo com a definição que a gente deu aqui em cima, sobre divisibilidade, que existem. Falar que C divide B e que B divide A é a mesma coisa que falar que existem Q e T pertencentes aos inteiros, tais que B é igual a Q vezes C e A é igual a T vezes B. Esse símbolo, esse é ao contrário, em lógica, é o quantificador existencial. Ele diz que alguma coisa existe. Aqui a gente está afirmando que existem inteiros Q e T, tal que B é igual a Q vezes C e A é igual a T vezes B. Por quê? Porque essa é a definição de divisibilidade. Aí vamos lá, a conclusão é a mesma coisa. A gente vai sair desse lado esquerdo aqui que a gente escreveu, usando a linguagem natural. Aqui a gente vai usar uma linguagem um pouco mais formal, que isso ajuda a gente a ver como demonstrar. Então, a nossa conclusão, a gente quer chegar à conclusão que existe S pertencente a Z, tal que C é igual a S vezes A. Ou seja, existe um inteiro S, tal que C é igual a S vezes A. Beleza. Então, partindo das premissas, para demonstrar a nossa proposição, a gente tem que chegar na nossa conclusão. Para isso, a gente vai fazer o desenvolvimento. Como que vai ser o desenvolvimento? Tá aqui, coloquei do lado esquerdo as premissas e a conclusão para a gente se basear. Do lado esquerdo, coloquei o desenvolvimento. Bem, aqui a gente sabe que A é igual a T vezes B. Mas a gente sabe que B, olhando a premissa aqui do lado esquerdo, B é igual a Q vezes C. Se eu substituir B, a expressão de B aqui em cima, ou seja, Q sobre C, Q vezes C, no lugar de B aqui embaixo,
eu vou obter esse resultado aqui, ó. Q vezes C é B. E A é igual a T vezes B. Então, eu posso substituir, tá? Aqui. Então, A vai ser igual a T vezes Q vezes C. Eu troco os parênteses. A vai ser igual a T vezes Q, C. Aí, se eu fizer S igual a T vezes Q, eu vou obter que A é igual a S vezes C. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente viu que A é igual a T vezes Q vezes C. Então, T vezes Q é um inteiro. Então, a gente acabou de mostrar que existe um inteiro, tal que A é igual a esse inteiro vezes C. Por isso, a gente conclui que C divide A. Certo? A gente simplesmente fez o que a gente chama de uma manipulação aqui, usando a definição, a gente manipulou e usou algumas premissas para poder mostrar que a gente consegue colocar A dessa forma. Então, o que tem que ficar claro é, usando as premissas, a gente chegou na nossa conclusão. Aí, quais argumentos que a gente usou? Por exemplo, o argumento de que é um argumento lógico, que se B é igual a Q vezes C, então eu posso substituir B por Q vezes C, que a igualdade aqui de baixo, essa igualdade continua sendo verdadeira. Aqui a gente já usou outro argumento, que é uma propriedade dos números inteiros, que eu vou falar um pouco mais dela. Aí depois a gente definiu S igual a T vezes Q, porque T vezes Q já tinha dado para a gente, já tinha sido dado para a gente. Assim, a gente já tinha falado que eles existiam. Então eu posso fazer isso. Posso falar que S é igual a T vezes Q, aí eu vou ter, de novo, usando o argumento de que eu posso substituir coisas que são iguais, eu vou ter que A igual a S vezes C. Basicamente foi isso que a gente fez. A gente, partindo da premissa, chegou na nossa conclusão. Eu estou sendo muito detalhado, e levando isso tudo muito ao pé muito minuciosamente, porque é a primeira demonstração que a gente, mais formal que a gente vê. Então, é bom passar por cada passo bem passado, assim, para não perder, para saber todos os detalhes mesmo, para a gente saber quais argumentos que a gente está usando, quais argumentos a gente pode usar, quais que a gente não pode. Basicamente, lógica lida muito com isso. Então, lembro se vocês, não sei se vocês lembram, o que eu comentei na última aula, o que Frege fez foi justamente o filósofo alemão lá, que queria resumir a matemática lógica, a vontade dele era justamente rastrear todos os argumentos que a gente usava na matemática, um por um. Por isso ele precisava ser muito minucioso. Por isso ele fez uma linguagem formal, que é o que a gente usa na lógica, e se aproxima disso na matemática. Então, essa ideia é essa. Para a gente ter certeza do que a gente está falando, a gente tem que seguir passo por passo. Aos poucos, a coisa fica muito natural, você acaba pulando tudo, não tem como. Se você for fazer passo por passo toda a matemática, você vai ficar milênios fazendo. Então, mas no começo é bom a gente ir passo por passo para saber quais argumentos a gente está usando, quais pode usar e quais não são válidos. Bem, tem outras premissas que ficaram subentendidas, né? Eu falei aqui que essa aqui, por exemplo, de que A, B e C são inteiros, ficavam subentendidas pelo contexto. Mas tem outras que não estão subentendidas só pelo contexto. São verdades que a gente já sabe, que recebem nomes especiais, são algumas propriedades especiais da multiplicação de inteiros. Que isso, quando a gente for ver, por exemplo, geometria analítica, tudo que for algébrico, né? Geometria analítica e álgebra linear. Vocês vão lembrar disso aqui, que são essas propriedades que a multiplicação de inteiros tem, que é a comutatividade. A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. A gente aprendeu isso há muito tempo. Mas essa propriedade dos inteiros recebe um nome especial, que é a comutatividade. Alguns outros tipos de objetos matemáticos,
e não satisfazem essa propriedade. Então, por isso a gente dá para os inteiros, para os naturais, para os reais, até para os complexos, isso é verdade. Mas, por exemplo, vocês vão aprender a multiplicar matrizes. A multiplicação de matrizes não é comutativa. Então, essa é uma propriedade dos inteiros. Outra propriedade é a associatividade, que a gente já sabe que os inteiros têm. E essa é uma das que a gente usou na demonstração, só que a gente não falou, porque a gente já assumiu que isso é uma verdade dos inteiros. A multiplicação é associativa. Aí, no caso, se eu multiplicar A vezes B e depois multiplicar por C, é a mesma coisa que eu multiplicar B vezes C depois, e depois multiplicar A pelo resultado de B vezes C. Isso chama associatividade, e a gente usou isso nessa passagem aqui, ó. A gente usou essa propriedade nessa passagem. Outra propriedade interessante dos inteiros é a distributividade em relação à soma. Se eu estou multiplicando um inteiro A pela soma de dois inteiros B mais C, esse resultado vai ser igual a A vezes B mais A vezes C. É outra propriedade que a gente assim, aprende desde cedo e que a gente toma como verdade. Essas são propriedades que, a princípio, a gente também demonstra. Só que aí você tem que ir um pouco mais fundo na teoria sobre conjuntos, que tudo isso é definido sobre conjuntos e sobre os axiomas de conjuntos, a gente tem que demonstrar lá. Só que é uma demonstração muito, 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 muito minuciosa, que você tem que definir muita coisa, e é um pouco complicado. Então, talvez, mas, falar a verdade, eu nem nunca vi essa demonstração na minha vida, mas eu sei que ela existe. Algum lógico matemático já foi lá e, partindo dos axiomas de conjunto, demonstrou a validade dessas propriedades para os números inteiros. Então, a ideia aqui é essa, a princípio. Vamos rastrear tudo que a gente está assumindo. Não deixar passar nada que a gente esteja assumindo sem ter sido provado antes, ou sem a gente saber que a prova existe. Essa é a ideia de construir uma teoria axiomática para a matemática. Essa é a ideia. Rastrear todo argumento que você fez para você ter certeza que ele é um argumento logicamente válido. E que você não está assumindo coisas que não tiveram uma demonstração anterior, ou que não... ou usando um argumento que não seja logicamente válido. A gente vai falar um pouco mais de teoria, o que são teorias axiomáticas mais para frente. Agora é só uma introdução e um exemplo. Bem, agora eu vou falar de outra coisa que a gente já afirmou, que eu afirmei na aula passada, que é que o número irracional, que o raiz de 2 é um número irracional. Vou botar uma prova de que isso é verdade. E vamos lá. Bem, essa vai ser uma demonstração por contradição. O que é uma contradição? A gente vai dar um exemplo de uma contradição. É um absurdo, é algo absurdo. Que mais para frente eu vou definir melhor, mais formalmente o que seria uma contradição. Mas por enquanto entendem sim. É algo que é absurdo, que vai totalmente contra aquilo que é logicamente válido. Mas formalmente eu vou falar depois o que seria. Aí a ideia de uma demonstração por contradição é a seguinte: a gente por exemplo, a gente quer mostrar o quê? Que raiz de 2 é irracional. O que a gente faz? A gente assume o contrário disso. Então, a gente toma como premissa, ou hipótese, que raiz de 2 seja racional. Aí, a partir dessa premissa, que é o contrário que a gente quer provar, a gente vai deduzir um absurdo, deduzir uma contradição, que é algo que a gente não aceita em matemática, que são absurdos e contradições. Por isso, a gente conclui que a nossa premissa está errada. Se a nossa premissa está errada, por um argumento, por um princípio de lógica, o contrário dela é verdadeiro. Então é isso, você assume que a sua premissa, você assume como premissa o contrário daquilo que você quer provar, aí isso vai fazer com que você chegue em algo que não é verdadeiro, em algo que é absurdo, uma contradição. Então, aquilo que você assumiu como premissa não pode ser verdade.
Se aquilo que você assumiu como premissa é falso, o contrário daquilo é verdadeiro. E o contrário daquilo é justamente o que você quer provar. É assim que funciona uma demonstração por contradição. Vamos lá. Talvez eu tenha ficado muito abstrato, então vamos para o exemplo, depois a gente pode voltar nessa definição do que seria uma demonstração por contradição. Espero que o exemplo deixe isso mais concreto, mais claro. Vamos lá. Desenvolvimento, como que funciona? Primeiro, suponha que raiz de 2 é racional. Então, estou falando para você, raiz de 2 é racional. O que isso significa? Existem inteiros A e B, tais que A sobre B é igual a raiz de 2. É isso que significa falar que raiz de 2 é racional. Então, a gente está supondo isso, que é o contrário do que a gente quer provar. Aí a gente pode supor também que se trata de uma fração irredutível. Vamos relembrar que aqui é uma fração irredutível. Aqui, ó, 24 sobre 60, a gente pode tirar fatores comuns. E tirando fatores comuns, até chegar em 2 sobre 5. 2 sobre 5 é igual a 24 sobre 60. Aqui é a mesma coisa. 12 sobre 42 tem, 12 e 42 tem fatores comuns. Então, a gente tira até ficar 2 sobre 7. Tá, então a gente supôs que raiz de 2 é racional e que é uma fração irredutível. Não tem problema supor isso. Por que a gente supôs que é uma fração irredutível? Para que A e B não sejam ao mesmo tempo pares. Ou seja, ou A e B são ímpares. Se A sobre B é uma fração irredutível, então ou A e B são ambos ímpares, ou um é ímpar e o outro é par. Pronto. Até agora a gente tem isso. Como que a gente prossegue? Bem, fazendo uma manipulação aqui dessa equação, eu multiplico os dois lados por b, né? Você sabe que aquela história de passar de um lado está dividindo, passar para o lado multiplicando, por trás tem isso, né? É um argumento lógico da igualdade. Se A sobre B é igual a raiz de 2, se eu multiplicar os dois lados da igualdade por B, a igualdade continua valendo. Então, de um lado eu vou ficar com A, e do outro eu vou ficar com B raiz de 2. Então, A igual a B raiz de 2. Aí eu elevo os dois lados ao quadrado, vou ficar com A ao quadrado igual a 2B ao quadrado, como a gente vê aqui. Bem, lembra da nossa definição de divisibilidade? Essa última equação aqui, A ao quadrado igual a 2B ao quadrado, nos diz que 2 é divisor de A ao quadrado, porque B é inteiro, né? Então, A ao quadrado é divisível por 2. Isso significa o quê? Que A ao quadrado é par, né? Um número é par, inclusive, vamos definir assim. Um número é par quando ele é divisível por 2. Então, A ao quadrado é divisível por 2. Eu vou usar aqui algo que eu não mostrei, mas não é difícil de mostrar, que é, se A ao quadrado é par, então A é par. Certo? A gente vai assumir isso. Isso é uma verdade que eu não demonstrei, mas vamos assumir isso. Estou falando para vocês que é uma verdade, acreditem em mim. Se A ao quadrado é par, então A é par. Aí a gente volta aqui, a gente vê que A e B não podem ser ao mesmo tempo pares, porque a gente assumiu que é uma fração irredutível. Conclusão, B é ímpar. Agora, essa é uma conclusão importante. É ela que vai nos dar uma contradição. Agora, como A é par, existe um inteiro C, tal que A é igual a 2 vezes C, pela nossa definição de divisibilidade. A é par, então A é divisível por 2, então A é igual a 2 vezes algum inteiro. Por isso, a gente pode concluir que A ao quadrado, que a gente viu aqui atrás, né? Que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado, mas aqui, A ao quadrado também a gente conclui que é 4C ao quadrado. Por isso, 2B ao quadrado é igual a 4C ao quadrado. Disso, dividindo os dois lados por 2, a gente conclui que B ao quadrado é igual a 2C ao quadrado. Pelo mesmo argumento que a gente usou para falar que A é par, a gente vê que, como B ao quadrado é par, B é par, que é a conclusão que a gente chegou aqui. Veja, ao assumir que raiz de 2 é um racional, a gente chegou com argumentos logicamente válidos que, ao mesmo tempo, B é ímpar e B é par. Isso é um absurdo, isso é uma contradição.
Então, por isso, raiz de 2 não pode ser racional. Então, por um princípio de lógica, se raiz de 2 não pode ser racional, então ela é irracional. Porque o número ou ele é racional ou ele é irracional. Então, é essa a nossa contradição. A contradição que a gente chegou é que B deve ser, ao mesmo tempo, ímpar e par. Impossível. Logo, raiz de 2 é irracional. Essa é uma demonstração, como eu falei, que chocou muito os gregos, os pitagóricos, porque eles acreditavam que todo número real era racional. Esse aqui é um exemplo de que raiz de 2 não é. Beleza? Então, essa é uma demonstração por contradição. Esse tipo de demonstração é muito comum e pode parecer um pouco estranho no começo, mas com o tempo você se acostuma. É um método de demonstração que alguns filósofos, inclusive, rejeitam. Existem correntes de filosofia da matemática. Tem a matemática clássica e outras correntes que divergem da matemática clássica. Elas divergem como? Basicamente é no nível da lógica. Existe uma corrente que chama corrente intuicionista, que não aceita demonstrações por contradição. Aí existe todo um debate filosófico em cima disso, que os intuicionistas criaram um tipo diferente de matemática, que sem demonstrações por contradição. E tem outros detalhes também, né? Tipo, eles não aceitam demonstração de existência que não seja construtivista. Ou seja, para demonstrar a existência de alguma coisa, um intuicionista pede que você construa essa coisa. Existem demonstrações de existência que simplesmente falam que certa coisa existe e não constrói essa coisa. Mas é uma coisa que a gente pode ver mais para frente, esses debates filosóficos. Mas, em geral, não. O matemático, no dia a dia, ele não está preocupado com questões filosóficas. No trabalho dele, ele usa demonstrações por contradição, ele usa o axioma da escolha, que é outra coisa que gera grande debate entre os filósofos da matemática. Ele simplesmente usa. Não está muito preocupado com se isso deve ser usado ou não.